Boa noite, pessoal. Eu agradeço o momento, o barulho, isso é sinal de que a gente tem muito a falar. E vou, sem mais delongas, já são 19h05, eu quero valorizar cada minuto de vocês aqui hoje. Primeiro, começando e agradecendo desde já, a presença de todos aqui. Sei que é um esforço estar aqui depois de provavelmente ter fechado a loja, ter trabalhado, ter pagado boleto, ter falado com muito cliente, para os servidores que aqui estão, ter cumprido todo o expediente, dado conta do trabalho, e agradeço a todos, que eu sei que é um esforço a mais estar aqui agora, mas que é necessário para que a gente consiga debater o que fazer, né, em relação à nossa cidade. E gostaria de iniciar, também me apresentando, eu sou a vereadora Manu Vieira, aqui hoje presidindo essa reunião ampliada, que é uma reunião de 1h30, né? A gente não vai passar muito desse horário, pessoal, porque eu tenho limites aqui com eles, e é uma reunião que, particularmente, consegui aprovar nessa casa com muita facilidade, tendo em vista que é unânime a vontade dessa casa de contribuir com ações que contribuam com melhorias para o que hoje o centro vive, né? O centro vive uma realidade difícil, onde a gente tem vários problemas diagnosticados com furtos, tentativas de furtos, arrombamentos, o esvaziamento também natural do centro, que compete com outras movimentações, a necessidade de um olhar público de diferentes formas, e a vontade aqui de todos que estão nessa sala de construir algo melhor. Então, vou começar pedindo aqui a presença na mesa de alguns convidados. Eu gostaria de convidar a todos, porque acho todos igualmente importantes, mas vou começar aqui pedindo para algumas pessoas que foram convidadas para estarem aqui conosco. Começo pela nossa vice-prefeita e secretária de Segurança, Mariane Matos. Muito obrigada pela presença. A gente já está se esbarrando desde hoje de manhã, então está todo mundo no 12º horário de trabalho já. Muito obrigada. É isso aí. Também gostaria de convidar o senhor Paulo Ferrari, diretor da COSIP. E para quem for chegando e quiser ocupar os assentos aqui, pessoal, fiquem muito à vontade, se sentem, por favor, ainda tem assentos aqui que estão vagos. Bem-vindo, Cláudio, sejam bem-vindos. Gostaria também de convidar o representante da Celesc, Fernando Faveiro. Não sei se está aqui já. Ô, Fernando, tudo bem? Bem-vindo. Obrigada. Também gostaria de convidar o representante do Cefam, Rui Lapa. Muito obrigada, Rui, pela sua presença. E deixa ele filmando. E também gostaria de convidar nosso comandante, Quiriguini, para compor a mesa. E também o senhor Pedro Henrique, da nossa Polícia Civil. Muito obrigada pela presença de todos. Já vou conseguir mais uma cadeira aqui. Pega mais uma cadeira ali para mim, pode ser? Pega ali uma cadeira para mim. Vamos compor essa mesa. Pessoal, nós temos bastante convidados aqui hoje, pessoas que trabalham, que empreendem, que passam pelas nossas ruas aqui do centro. E a gente concentrou esse debate na rua do Francisco Tolentino, porque é uma rua que hoje tem um diagnóstico muito complicado. Um diagnóstico que também ajuda a gente a pensar mais ações aqui para o centro da cidade. E nós mapeamos alguns empresários que já se disponibilizaram para falar aqui conosco. Eu gostaria de começar, normalmente a gente começa pelas autoridades, mas hoje eu gostaria de começar por eles, porque são um ponto central dessa reunião. E eu tenho aqui alguns nomes que eu gostaria já de dizer. Não sei se o Fauzi já está presente. Ainda não. O Gerson, você já está na lista para falar aqui no começo. A Iva, que também vai falar. E Juliano? Se vocês quiserem, a gente escolhe um, escolhe outro, mas fiquem à vontade. Eu vou começar, então, pedindo primeiro para que a gente possa diagnosticar e trazer as falas de vocês. E aí, eu estou dando tempo
É um tempo curto, 2 minutos, né? Mas a gente tenta deixar um pouquinho mais de tempo se vocês sentirem necessidade. Por isso que eu peço, vamos tentar concentrar o nosso objetivo hoje. Estou aqui com o pessoal da Celesc, pessoal da Guarda, pessoal da Polícia, justamente para a gente identificar desde as questões de iluminação pública, o policiamento noturno, a questão de vigilância de câmeras, e se a gente está coberto nessas partes, se vocês entenderem que tem mais alguma coisa a acrescentar. O Tasso, claro, Tasso. Meu Deus. Inclusive, eu vou começar, então, justamente pedindo, porque o Tasso tem sido a pessoa que tem me mandado vários vídeos recorrentes do cenário, então eu vou começar pedindo, justamente, Tasso, para tu iniciares aqui, que eu só vou convidar para vocês virem até o púlpito, que é a dinâmica que a gente tem hoje. Tá bem? Se ficarem muito envergonhados, eu peço para vir um microfone, mas a princípio é interessante que a gente grave daqui. Podemos começar? 2 minutos? Tá, fica à vontade. Na verdade, eu não tenho um roteiro, né? Eu vim aqui para falar brevemente, que tem muita gente para falar ainda. E, assim, as sugestões que eu teria, né? Primeiro, agradecer a todos pela atenção que tem dado para o nosso problema, para a nossa realidade. Fico até bastante emocionado de ver tanta gente querendo ajudar. Com certeza estão aqui para ajudar, não estão para fazer, né, nenhum teatro. É para realmente tentar buscar uma solução. Os 3 problemas que eu vejo ali para a nossa rua, para a nossa realidade, porque hoje a gente está aqui para tratar da Francisco Tolentino, né? Se fosse um problema geral, aí a gente seria mais abrangente. E assim, eu fico até com medo de falar, mas a gente tem um local ali que desenvolve uma atividade ilícita à noite, na minha quadra. Eu até estou me arriscando a falar dessa maneira, mas à noite ali é um lugar bem complicado, que é um ponto de venda de coisas ilícitas e que é um ponto de outras atividades também que talvez alguns já saibam, né? Só funciona à noite ali. Tá? E ali tu vê um monte de PSR, né? Rodando aquilo ali. Por quê? Porque eles precisam de alguma coisa ali. Então, se vocês observarem a partir das 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu moro bem de frente, eu enxergo a minha loja, enxergo outras lojas, vocês conseguem ver a atividade ali à noite. Né? Se está certo, se não está certo, mas ali é um foco de PSR. O segundo problema que eu identifiquei é que na escadaria que sobe para a rua Cristóvão Nunes Pires, lá tem um tipo de um patamar que todo PSR fica dormindo ali. Tem vários ninhos, né, entre aspas, né? Eles fazem aquele lugar para dormir, mas ali é um ponto de observação para arrombar carro, para arrombar loja. Dali eles conseguem enxergar tudo. É um ponto bem fixo ali. Tu enxerga os carros embaixo, tu enxerga as lojas. Então, ali é outro local que precisaria dar uma atenção. Talvez impedir que as pessoas se alojassem ali, ou mais iluminação, não sei. Aí é uma questão que quem é especialista nisso, né? Na escadaria que sobe da Francisco Tolentino para Cristóvão Nunes Pires. No meio da escadaria, tu pega a esquerda, tem um tipo de um patamar ali. Ali é o mirante deles ali. E o terceiro, daí é bem mais específico ainda, e aí todos os comerciantes aqui da Francisco Tolentino poderiam reforçar isso, foi a gente ter perdido o estacionamento na frente da loja. Eu sei que tem o corredor de ônibus, que é outro problema muito sério, está tendo muito acidente, porque aquele corredor, ele inviabiliza quem está vindo pela pista do meio virar para a rodoviária. E aí a pessoa para ou da batida traseira ou da batida para quem está vindo no corredor do ônibus. Então, ali talvez fosse interessante voltar a ter um estacionamento, talvez 15 minutos com o pisca-alerta ligado, ou fazer aqueles bolsões para alguém poder parar, porque o nosso cliente e o nosso fornecedor não tem como parar. E aí, no meu caso especificamente, o meu produto tem que ser carregado nas costas e a pessoa não tem como se deslocar em locais mais longos. Desculpa demorar, mas são esses 3 problemas que eu identifiquei. Obrigado a todos. Tá? Obrigada, Tasso. Acho que fosse muito pontual. Muito obrigada pela tua fala. Eu quero chamar agora o senhor Gerson. Boa noite a todos. Eu sou o Gerson App, eu sou farmacêutico, tenho a Dermos há 42 anos aqui em Florianópolis. Tá? E uma historinha rápida.
Quando eu me formei em farmácia aqui na Universidade Federal, eu queria colocar a primeira farmácia de manipulação de Santa Catarina, tá? E assim eu fiz, só que eu não tinha local para alugar. Tá? Todas as possibilidades estavam locadas. Tá? Então eu tive que buscar o primeiro andar, lá no centro, que para uma farmácia de manipulação que não era reconhecida, muito complexo. Tá? E hoje me entristece muito ver tanto aluga-se. Tá? Quando nós saímos da Felipe Schmidt, que era no primeiro andar, e fomos para a Conselheiro Mafra, que eu comprei uma casa lá, tá? Lá era a área entre Pedro Ivo e a Bento Gonçalves, era uma área de prostituição. E nós mudamos isso. Um calçadão, tá? Com o movimento dos empresários, isso mudou. E hoje está voltando. Tá? Isso também entristece bastante. De toda forma, o que eu vejo hoje? Tá? E bastante gente aqui, nós empresários estamos nos reunindo, né, Iva? Tá? Porque a gente está querendo permanecer no centro, está querendo ficar. Eu não quero largar 42 anos de história, tá? Por uma condição de desleixo. Tá? E a gente vê que há possibilidade. Então, o que eu vejo que acontece aqui no nosso centro? Tá? Uma oportunidade. Quando nós temos um caos, a gente pode ter uma oportunidade também. Eu gostaria muito que a Câmara de Vereadores, a vereadora Manu aqui à frente desse processo, visse isso mesmo e trouxesse os outros vereadores e a Prefeitura Municipal junto para a gente fazer um case de sucesso nesse centro que está em decadência. Tá? Não é só a questão do morador de rua, o PSR, é uma questão de higiene, limpeza, apresentação. Nós temos um centro histórico com mobiliário, né, lindo, tá? Com uma arquitetura lindíssima, tá? Mas ela se impede de ficar melhor por cor, por dificuldades, por acesso, por burocracia, tá? Que pode ser minimizada com certeza. Tá? E eu também acho, vereadora Manu, que não é um negócio de pensar que daqui a 5 anos vamos ter um novo calçadão, um novo piso, uma mudança. Não, acho que as coisas podem ir aos poucos. Tá? E aos poucos, e se faltar motivação para a Câmara, tá? Ou para os vereadores, ou que seja para a Prefeitura, chame os empresários que têm ajuda, solução, que têm ideia, que têm motivação. Tá? Porque se a gente parar para pensar, está todo mundo reclamando. Tá? A reclamação não leva à solução. Tá? A Rose está lá, já fez isso na Vidal, tá? E a gente pode estender isso para o centro todo. Tá? Então, busquem os empresários. Empresários estão querendo ficar. Empresários estão querendo, né, e estão se motivando para que a coisa aconteça. Então, se fizermos cada um pouco, a gente com certeza muda esse centro em pouquíssimo tempo. Muito obrigada, Sr. Gerson. Gostaria agora de convidar a Iva. Você estava aqui, ó. Então eu vou trocar pela Rose, que estava na lista pela próxima, se você não quiser. Senão você vai ganhando coragem e vem na próxima, não tem problema. Rose, você está aqui também listada, mapeada, uma liderança. Fique à vontade, por favor. Não gostaria de falar. É porque antes a minha equipe tinha falado com algumas e eles te indicaram para você representar. Então, você foi indicada, viu? A gente sabe que tudo dá conta, Rose. Pegaram de surpresa, né? Olá, boa noite. Olá, Hélia, tudo bem? Realmente eu vi as palavras do meu amigo o Gerson ali, né? Desculpa. E eu acho que o centro da cidade realmente está precisando dessa atenção especial. Eu acho que nós lojistas, eu também tenho 33 anos de loja, e hoje na Vidal, graças a Deus, a gente está sendo mais controlado, porque a gente tem uma equipe, uma liderança, um monitoramento entre nós lojistas. Mas eu vejo que tudo está prejudicando muito o centro da cidade. Os próprios clientes da gente estão chegando nas lojas e dizendo: eu não venho mais para o centro, porque no centro, a minha própria mãe te cuida no centro porque estão roubando no centro, porque tem muito morador de rua. Então, eu acho louvável o que está acontecendo aqui, essa sessão. Eu acho o trabalho maravilhoso do Rodrigo, que está aqui, ó, que está fazendo um trabalho brilhante. Já tivemos problemas na Vidal, né, Rodrigo, de 62 moradores de rua. Quando a gente entrou com o Conseg eliminou e botou ordem na nossa rua até hoje. Eu acho que já faz mais de 5 anos, né? O grupo todo, né? O Doa, o Conseg. Então, foi essa ajuda compartilhada, e a gente teve essa ajuda compartilhada.
Então, parabéns, Manu. A vice-prefeita está aqui, também está fazendo um trabalho belíssimo, o Andrei fazendo um trabalho belíssimo, estão participando. A gente realmente está pedindo ajuda, tá? A gente quer se manter, a gente quer... O Bruno está aqui também, agora que eu estou olhando, a gente quando chama, né? E a gente quer realmente se manter no comércio, mas precisamos de vocês. E vocês podem contar com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, que a gente também vai fazer um trabalho unidos com vocês. Sozinho a gente não faz nada, como vocês também sozinhos não fazem nada. Então, a gente, juntos, vamos fazer a diferença. Obrigada e vamos batalhar junto, né? Obrigada, Rose. Eu vou convidar o Cláudio, que também se inscreveu, para... Gostaria de falar, né, Cláudio? E aí eu vou dar uma pausa, que daí eu vou intercalar com as autoridades para já ir respondendo um pouquinho dessas provocações que vocês estão trazendo. Boa noite a todos e todas. Bom, hoje eu vim aqui representando o Consegue 100, né, lá da Bacia de Canageiras, apesar de estarmos longe, mas a gente está muito preocupado com tudo aquilo que vem acontecendo aqui, como florianopolitano que sou. Cláudio, aproxima um pouquinho mais para a gente ouvir. Desculpa, perdão, Isso. desculpa. Muito obrigada. Eu vou de encontro àquilo que o seu Gelson falou, né, a respeito do nosso centro, vou descentralizar um pouco da rua em questão, né? Vou chamar um pouco a atenção para o centro-leste, né? Onde nós temos ruas que, infelizmente, ruas fechadas, que não transitam sequer os pedestres, né? Como é o caso da João Pinto, da Antônio Nicoluz, né? E também da Victor Meirelles. Hoje a Victor Meirelles, infelizmente, ela é um mictório para as pessoas em situação de rua. E a gente percebe também que as pessoas em situação de rua, né, as pessoas já colocaram todas dentro de uma caixa. A grandíssima maioria são pessoas que têm problemas com drogas. Hoje elas estão ali, né, sem banho, né, e elas são confundidas, sim, com as pessoas em situação de rua. Então, a gente vem para clamar, para ver se o poder público, de alguma forma, consegue enxergar, né, aquelas ruas, o potencial que tem aquelas ruas. Tenho recebido bastante mensagem dos empresários do entorno, onde eles pedem, né, para que chame a atenção para aquelas ruas. Inclusive, vamos fazer um abaixo-assinado, né, acredito que com a grande maioria dos empresários, eles querem que aquelas ruas sejam abertas ao tráfego de automóvel, porque, via de regra, os pedestres também, eles seguem o fluxo dos automóveis. Todos eles vão ali pela principal rua, que é a mais estreita de todas, né, que é a Tiradentes. E não deixando também de falar, que eu acho que é importante, que a rua Victor Meirelles, ela se inicia lá na porta do maior colégio da América Latina, não é verdade? Público. Então, era importante que aquelas pessoas elas também pudessem passar por aquela rua. Acho que dentro da própria casa elas já são instruídas pelos pais. Não passe por aquela rua é uma rua perigosa, ociosa. Lá estão as pessoas em situação de rua, as pessoas se drogando, atos libidinosos. Então, se o poder público de alguma forma conseguir enxergar com clareza, acho que abrir as ruas vai colaborar, contribuir principalmente com os empresários. Tá? Então, é isso aí. Obrigada, Cláudio. Eu vou convidar agora o nosso comandante, Coronel Queriguini. Comandante, poderias iniciar as falas de autoridade falando um pouquinho sobre as ocorrências? Pode ficar à vontade para falar aqui da mesa, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Manu. Sempre uma satisfação para a Polícia Militar estar presente e participando junto com a comunidade, as outras forças de segurança, o Estado, o município, na busca de soluções, né? Então, duas cabeças pensam melhor que uma. Às vezes a gente nos gabinetes fica tentando quebrar a cabeça em busca de solução, e de repente na tribuna a gente pode escutar boas sugestões, né? Que a gente pode estar ouvindo e implementando posteriormente. Sem querer me eximir de responsabilidade, mas eu preciso contextualizar uma situação. A partir de 1995, portanto, há 30 anos atrás, o Brasil começou a desenvolver uma política de desencarceramento. Essa política ela começou em 1995 com a lei que criou os Juizados Especiais Criminais.
com os juizados especiais criminais, passaram a existir praticamente 2 tipos de crime. O crime que é mais grave e o crime de menor potencial ofensivo. O crime de menor potencial ofensivo, quando uma pessoa comete um crime de menor potencial ofensivo, ela é presa em flagrante, mas a lei diz que, se a pessoa se comprometer a comparecer em juízo para uma audiência, né, de transação penal, ela não vai presa e ela responde em liberdade. Então, por isso, uma política de desencarceramento. Tá? Só que, quando esses pequenos crimes, eles são que as pessoas respondem em liberdade, eles são cometidos muitas vezes no mesmo território, isso gera uma insegurança gigantesca. Mas o fato, continua sendo um crime de menor potencial ofensivo, e essa pessoa vai responder por essa, conforme a legislação penal e processual penal do Brasil. No mesmo sentido, dentro dessa política de desencarceramento, foi criado mais recentemente, primeiro pelo Conselho Nacional de Justiça agora esqueci, mas enfim. E depois foi transformado em lei pelo pacote anticrime, aí mais precisamente, as audiências de custódia. A ideia da audiência de custódia, ela é bem interessante, porque ela visa, quando uma pessoa é presa, o que se pretende? Qual é a teoria, né, da audiência de custódia? O que se pretende? Verificar, primeiro, se essa prisão foi legal ou ilegal. Se ela já foi ilegal, já coloca essa pessoa presa em liberdade. E também verificar se teve algum tipo de abuso, né? Só que o nosso pensamento, eu digo nosso pensamento, o pensamento da sociedade, é que uma pessoa, quando vai presa, para ela responder em liberdade, tirando não mais o crime de menor potencial ofensivo, como uma pessoa é presa, ela precisa se explicar muito bem, nosso pensamento, que não é a realidade. Ele precisa se explicar muito bem que ele não representa um risco à sociedade, então aí sim poderia dar um benefício para ele responder em liberdade. Isso é como a gente pensa, né? A pessoa está presa, mas isso não é realidade. A audiência de custódia, em princípio, a pessoa vai responder em liberdade. Na audiência de custódia, o juiz precisa, e o Ministério Público, precisa de dados, de subsídios, para dizer assim, não, essa pessoa ela é tão perigosa que ela não tem condições de responder em liberdade. Então, inverteu a jogada. Se antes a regra era ficar preso e só explicar para ir embora, hoje não. Hoje, em princípio, ele está em liberdade. Só se achar um motivo muito forte para ele ficar preso. E esse... Desculpa, a gente está dando 5 minutos, tá mas bom. fique à vontade para concluir, comandante. E aí, que eu acho muito interessante esclarecer isso, sem novamente me dizer, sem me eximir de responsabilidade, porque esse é o cenário que a gente tem para trabalhar. Por isso essa questão do prende e solta. Não estou apontando o dedo para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário ele trabalha com a lei. E a lei é essa. Então, acontece esse prende e solta, prendeu, responde só um TC, né? A pessoa não vai presa. E aí, digamos que uma pessoa em situação de rua responde um termo circunstanciado, um crime de menor potencial ofensivo, furtou um fio. Essa pessoa responde o termo circunstanciado, vai se comprometer a comparecer em juízo por uma audiência marcada daqui a 30 dias, daqui a 45 dias. Vocês acham que essa pessoa vai na audiência? Essa pessoa já mudou de cidade, o endereço que ela deu para ser localizada, qual é o endereço? Da passarela?
da casa de um parente, então o ordenamento jurídico brasileiro não alcança essas pessoas. E por isso existe, de fato, essa sensação de impunidade. Porque o ordenamento jurídico ele não alcança essas pessoas. E esse é o cenário que nós, enquanto poder público, temos para trabalhar. Então, todas as políticas e todas as estratégias que nós, que de vez em quando a gente está reunido aqui, ó, de vez em quando, quebrando cabeça, né, consegue, enfim, com várias pessoas, a gente fica quebrando a cabeça para bolar estratégias diferentes, pensando fora do quadrado, que a alternativa de prender seja a última. Tem que fazer alguma coisa diferente de prender, porque o prender não funciona, né? E aí, dentro dessas estratégias que a gente fica bolando, né, para trabalhar dentro desse cenário, o que nós já fizemos? Primeiro, o 4º Batalhão, que é responsável pela área 2ª Companhia, né, comandada pelo Tenente Miller, que a maioria aqui conhece, ele está buscando fazer mais rondas no centro da cidade, na Francisco Tolentino. Inclusive, eu anotei essa escadaria ali com um patamar, anotei isso aí, é bom a gente saber. O ponto, eventualmente, o ponto de tráfico de drogas, é bom a gente saber, vamos conversar sobre isso aí. E a gente tem aumentado as rondas na Francisco Tolentino. O comandante, se o senhor só puder deixar também um pouquinho mais claro, porque muitas vezes a gente já conversou também com o comandante Vidal sobre o horário ser noturno, né? E como é que está essa ronda noturna, para a gente já deixar um pouquinho mais claro. A ronda noturna a gente faz com viatura, né? O maior volume de ocorrências da PM, a gente trabalha assim, né? O cobertor é curto. O maior volume de ocorrências da PM é a partir dali de 1h da tarde, meio-dia, até 1h da manhã. Talvez até um pouco menos. Esse é o volume maior de ocorrências. Então, se eu modificar o meu efetivo para a madrugada, para fazer a proteção da Francisco Tolentino, por exemplo, quantas pessoas vão ligar para o 190 e não vai ter viatura para atender? Então, essa é a nossa dificuldade, né? Mas, com o efetivo que nós temos, a gente vai priorizar, né? A gente vai priorizando onde existe o problema. Mas eu tenho uma notícia boa, Manu. Nós temos uma escola em formação na Academia de Polícia Militar da Trindade. E a partir do final de setembro, começa o período de estágio desses alunos que ainda não estão formados. Então, eles vão trabalhar de quarta a domingo, fazendo o estágio no período noturno, só que até a 1h da manhã também, né? Não tem como jogar para madrugada, porque eles têm aula no outro dia de manhã, né? É estágio, eles estão em período de formação. Mas vai ser um incremento do policiamento no centro. Então a gente imagina que isso vai, de alguma forma, ajudar. Fora isso, o que a gente já faz, né, e vem fazendo, as operações com a Força Tarefa DOA, as operações saturação, as operações nos Ferro Velho também. Começamos a fazer, essa semana, né, Mariane, começamos a fazer, isso já no norte da ilha, fiscalizando as ocupações irregulares, que vai resultar em favela, que vai resultar também em mais criminalidade, né? Então a gente está se adiantando a isso também. Começamos a fazer esse tipo de operação. Então, a Polícia Militar, dentro das suas limitações, está sempre
pensando, né, em soluções. A gente sempre trabalha muito em conjunto com as outras forças, e quem tiver afim, né, de ombrear com a gente aí para ajudar, a gente está sempre à disposição de conversar, de buscar novas soluções, né? A gente é sempre parceiro para estar buscando tranquilidade, né, e mudar a realidade não só do centro da cidade, mas da cidade de Florianópolis inteira. Obrigado. Obrigada, comandante. Eu vou interromper um pouquinho de novo para trazer agora o nosso querido Márcio, presidente da APROA. Recebi sua inscrição aqui, ó, digitalmente. Se o senhor puder falar aqui na tribuna. Boa noite a todos. Obrigado, Manu, pela oportunidade e parabéns por essa iniciativa, mais uma vez, de tentar resolver esse problema tão sério que nós estamos vivendo aqui no centro de Florianópolis. Eu gostaria só de pontuar que eu trago aqui o anseio dos moradores e comerciantes do centro da cidade, mais especificamente na região da Praça Olívio Amorim e Hercílio Luz. E eu não quero ser catastrófico, mas a gente está percebendo uma invasão gigantesca de moradores de rua cada vez maior, e assim, o cenário é meio devastador, projetando um futuro próximo. E eu percebo, com todo respeito à nossa querida vice-prefeita Mariane Matos, mas com todo respeito, a prefeitura está fazendo um trabalho invertido no meu ponto de vista. Está investindo muito em passar a mão na cabeça dos moradores de rua e investindo em vários equipamentos públicos para cada vez estar atraindo mais moradores de rua aqui para Florianópolis, e ainda com a agravante de que o povo de Florianópolis é muito ingênuo de fornecer comida e esmola para esse pessoal. Isso, de uma certa maneira, ela financia o tráfico. Então, nós precisamos repensar nas nossas ações. O que nós estamos fazendo até agora não está dando certo. Nós temos que mudar o nosso maneira de agir, o nosso planejamento. Nós precisamos fazer uma política pública mais contundente. Não podemos agradar tanto esse pessoal que vem de fora aí. Lamento muito que a assistência social tenha parado, descontinuado aquele trabalho que o Bruno Souza teve durante 6 meses feito aqui por nós, e que estava certíssimo, inclusive com relação ao restaurante popular e várias ações, mas a prefeitura tem que retomar e repensar essas ações. Nós precisamos achar soluções mais práticas, porque o cenário é terrível se a gente projetar essa situação para o ano que vem. Obrigado. Obrigada, Márcio. Gostaria agora de convidar o senhor Pedro, que está aqui representando a Polícia Civil. Pode falar daqui mesmo. A gente está sugerindo o tempo de 5 minutos para a gente tentar se organizar aqui e tentar ouvir o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigada. Vou ser breve aqui. Vereadora Manu Vieira, cumprimento você e, em seu nome, todos presentes, né? Reitero as palavras que foram faladas pelo Coronel Criguini, né, no que tange a essa política de desencarceramento, e trago para vocês algumas notícias no que tange à Polícia Civil, né? A gente tem que pontuar que a Polícia Civil tem essa função investigativa, e eu assumi a diretoria de polícia da Grande Florianópolis, que abrange aí os municípios de São José, Palhoça, Florianópolis, municípios adjacentes, e dentro desse contexto está a primeira delegacia de polícia da capital, que pega a parte do centro, né? E quando eu assumi, e não quero falar das outras gestões, mas eu vi que a primeira DP estava com um efetivo um pouco baixo, porque a prioridade na época era a gente mexer nas centrais de plantão, né? E eu mudei um pouco essa lógica de a gente reforçar as equipes de investigação das unidades territoriais, ou seja, das delegacias de área, né? Então, hoje, o que eu posso falar, o que foi feito? A primeira delegacia de polícia, na qual a Francisco Tolentini
está dentro da circunscrição, ela tinha um plantão 24 horas, né? Que funcionava com um policial. Ou seja, era um policial que ficava lá para cuidar do prédio à noite. Nós, pelos nossos mapas estatísticos, vimos que eram feitos 2 ou 3 BOs no período das 19 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, num primeiro momento, eu extingui esse plantão noturno, que ficava um policial lá para fazer dois BOs por noite. E de qualquer forma, mas a delegacia está aberta? Ela está aberta, mas está chaveada. Então, se você chegasse lá, você era obrigado a bater na porta, porque eu entendo também, o policial não vai ficar com a porta escancarada, sendo que ele é o único policial lá, num prédio onde a gente tem alguns fuzis, onde nós temos alguns armamentos, drogas apreendidas. Se chegar 2 caras lá, renderiam esse policial e levariam, né, as coisas. Então, a gente reforçou o quê? Reforçamos a delegacia com grades, câmeras de monitoramento e fechamos o plantão. Então, a delegacia voltou a funcionar num período de expediente. E com isso, nós conseguimos uma gordura. Para hoje, na primeira DP, nós temos 7 policiais na investigação, né? Antes nós tínhamos 2, ou seja, os boletins de ocorrência que chegam, eles, óbvio que a demanda é muito grande, né? Mas eles conseguem, pelo menos, dar vazão nos crimes mais graves, né? Então, o que eu posso falar que hoje a primeira DP tem 7 investigadores só no setor de investigação e delegados de polícia, que nós tínhamos 2, hoje nós temos 5, só para a primeira DP, né? Então, a gente... E da onde eu tirei esses policiais? Da cartola? Não, eu tirei da CPP. Então, eu esvaziei a CPP, mandei para a primeira DP, e hoje os policiais da primeira DP estão tendo que trabalhar mais, porque, eventualmente, eles são convocados para fazer alguns plantões extraordinários fora do período de expediente, né? Mas é o que eu falo, né? Todo mundo está tendo que trabalhar mais para isso acontecer. Tem alguns números também que abrangem a Francisco Tolentino, né? Alguns números que mostram que os índices de furto e roubo se mantêm desde 2019, então não tivemos nenhum acréscimo, né? A média, vou dar um exemplo de roubo esse ano na Francisco Tolentino, o ano de 2025 todo, foram 5, sendo que o ano passado todo foram 6. Sendo que o ano de 2023 todo foram 5. Então, a gente já está agora em setembro, né? A gente está nessa média. Óbvio que o ideal seria que não tivéssemos nenhum, né? Mas eu falo, a gente está no Brasil, né? Então, o que a gente tem de registro são esses 5 roubos. E, por fim, falar que a legislação no que tange aos furtos de fio, né? Por mais que tenha essa política de desencarceramento com a Lei 9.099, mas quando o legislador vê que as coisas começam a sair de um pouco do controle, ele vai lá e dá uma arrochada na lei, né? Então, recentemente foi aprovada uma lei aumentando a pena do crime de furto de fio, passando ela de 2 a 8 anos. Com isso, existe a possibilidade do delegado de polícia, no plantão, quando recebe uma ocorrência da Polícia Militar, representar pela prisão preventiva desse autor de furto, né? Que antigamente a gente não tinha essa possibilidade. Então, todos os delegados de polícia aqui que concorrem à escala de plantão estão orientados a, quando chegarem ocorrências desse tipo, representar pela prisão preventiva desse sujeito. Óbvio, o juiz não está condicionado a isso, ele não é obrigado a aceitar essa representação, mas os delegados aqui são orientados a fazê-lo. E também falar que essa parceria feita entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipais e demais entes públicos vem dando resultado. Não à toa, eu gosto sempre de falar, quando eu participei de uma reunião na Guarda Municipal, que a Celesc mostrou números aí de redução expressiva do número de furtos de fios, né? E é um trabalho que tem que ser feito de forma contínua. Se a gente parar, vai voltar a crescer. E também parabenizar a Prefeitura pelo trabalho aí feito com os PSRs, por mais que às vezes a gente não veja o resultado muito rápido, mas a longo prazo eu tenho certeza que ele vai vir. Muito obrigado. Obrigada. Ligado. Eu só tenho uma observação, é que a gente estava olhando aqui, o Tasso me manda muitos vídeos, e eu acho que aqui, né, Tasso, a gente tem uma sinalização, as pessoas não estão registrando muitas coisas que acontecem. De fazer BO.
Eu entendo, e por isso que eu estou expondo aqui também, porque eu entendo a posição do delegado, né, que posso chamar de delegado, de deixar os registros e dizer que, se a gente for observar pelos números não teve mudança, mas eu também estou vendo os registros que vocês estão mandando, por isso que também estou colocando aqui. Se o senhor me... Se o senhor me permite, né? Eu olho aqui nos meus dados 5 roubos. Eu falo, não está tão ruim assim, porque eu me baseio nisso aqui, né? E como a vice-prefeita bem lembrou, né, do caso dos hidrômetros que foi feito, porque era BO atrás de BO, aí a gente se reuniu e falou, não, cara, olha o tanto de BO de furto de hidrômetro que está tendo. E aí a gente se reuniu, focamos nisso e foi uma ação que deu um resultado legal, né? Por quê? Porque era números e números de BO. E, salvo engano, coronel, para a Polícia Militar também, para fazer a ronda, o policiamento ostensivo, o boletim de ocorrência, com a quantidade de ocorrências, também é levado em consideração. O cara lá fala, pô, Francisco Tolentino, 5 roubos. Aí vem a rua não sei o quê. Lá tem 20, eu vou lá. Né? Então... para fins estatísticos, para o policiamento, é importante, sim. E hoje faz em casa, internet, não demora nem 5 minutos. É tipo pedir um Uber. A gente pode trocar mais informação depois, eu estou super disponível. Se eu conseguir fazer a rodada aqui, eu já libero de novo para a gente conversar mais. Também só fica atenção à informação de que o furto de fio está com um novo olhar aí para a prisão preventiva, então acho que isso também se torna um dado importante. E agora eu gostaria de pedir até o comentário da Celesc sobre isso, para que a gente também entendesse quem que está fazendo o registro quando há o roubo de fio. Se a Celesc faz registro, se geralmente é o comerciante, porque daí esse déficit também tem que ser coberto. Perfeito. Boa noite. Então, em relação ao roubo de fios, é um problema grande para a Celesc, né? A gente acaba deixando o nosso consumidor sem energia, a reclamação é da Celesc, a culpa é da Celesc, né, para o consumidor, e isso acaba desviando as nossas equipes que tem que, em vez de tratar outras questões, tem que tratar os roubos, né? A Celesc, sim, tem uma relação muito próxima com a polícia, a gente troca muita informação, tem grupos que trocam essa informação, tá, em tempo real. Então, essa relação tem sido muito positiva, tá? Essas ações que têm sido feitas nos receptores, nos ferros velhos ali, têm sido muito eficientes, a gente vê que isso impacta e, de fato, a gente tem observado um número em decaimento, né? Então, tem tido resultado essa ação da polícia com a Celesc. Infelizmente, o cabo é um produto de fácil valor de revenda, então... e está ali disponível e a pessoa pode ficar observando até o momento ideal do roubo sem ser criticada, né? Naquele momento ideal para fazer o roubo, enfim. Então, ele é muito frágil, muito exposto, não tem como nem nós, nem a polícia cobrir toda a rede da Celesc e proteger toda a rede. Então, as ações realmente têm que seguir nesse caminho de combate ao que a gente tem ali de receptor, tem funcionado muito bem, tá? E, se me permite falar já em relação específica ao caso aqui da Francisco Tolentino, é bom lembrar e deixar claro para todo mundo que uma das missões da Celesc é ser um indutor do desenvolvimento no estado de Santa Catarina. Então, como que a gente faz isso? Através da disponibilização da energia. Tá? Então, no caso da Francisco Tolentino, hoje a disponibilidade de energia na rede que lá existe, ela é suficiente para atender a demanda que tem ali e eventuais expansões. Então, o desenvolvimento, se a gente conseguir induzir o desenvolvimento, buscar aquilo que os comerciantes têm dito, né, de atrair novamente os aluguéis, que as pessoas se fixem ali a energia para isso, acho que isso é um ponto importante. E a Celesc está à disposição para ser parceira tanto da polícia quanto da iluminação pública, que trabalha muito próximo com a gente também, para instalar aqueles equipamentos que são necessários, que forem necessários ali, para inibir esses crimes que todo mundo tem sentido naquele local. Tá? Então, coloco a Celesc à disposição, a gente está aqui para auxiliar, está sempre à disposição, sempre muito, muito próximo, tanto da polícia quanto da prefeitura, para trabalhar em conjunto e garantir aí o desenvolvimento daquela região.
Fernando, só um comentário. Tem um quadro de luz exposto naquela rua que tem sido repetidamente furtado e violado. A gente tem como agir sobre isso? Tu vê como se a gente pode internalizar esse processo, porque do jeito que ele está, não está sendo possível continuar lá. É um quadro de luz de algum cliente ou uma caixa da Celesc? Aí teria que identificar É um quadro de luz exatamente o ponto, né? que cobre 3 casas lá, aquele quadro de luz que tem lá. A gente vai ter... Sim. Já aconteceu. Sim. Nesse caso, a Celesc faz o BO? No caso, sim, a Celesc faz o BO. Ah, entendi. Então tá bem. Eu vou dar a palavra agora aqui para o nosso diretor da COSIP, senhor Paulo Ferrari, porque nós também identificamos um problema grande ali com a iluminação da rua, uma rua muito escura à noite, que favorece bastante esses acontecimentos, e aí queria a tua contribuição, Paulo, como é que está as mudanças para essa rua? Boa noite. A situação ali foi feita uma vistoria, a nossa equipe, a vereadora também estava junto, né, vereadora? E a gente detectou alguns problemas ali na Francisco Tolentino e 7 de setembro, Conselheiro Mafra, foi tudo isso aí feito. Na 7 de setembro, a iluminação que hoje tem lá, a gente deve estar trocando mais tardar semana que vem, colocando LED ali que não tinha na 7 de setembro. Na Francisco Tolentino foi colocado novas lâmpadas de LED ali, o que aumentou um pouco a luminosidade ali, certo? Lá naquela parte da alfândega ali, entre a alfândega e o mercado público, que tem umas árvores ali, onde no carnaval fica exposto o Berbigão do Boca, aquela região, ali é uma região muito crítica, porque nós não podemos mexer ali, né? O IFAM não permite que a gente mexa ali. Inclusive, a gente está em negociação com o IFAM para ver se melhora aquela situação ali. A gente já pensou em botar refletor no mercado, mas o mercado também é histórico e fica um negócio feito, botar um refletor no mercado virado para ali. O ideal seria a gente colocar uns postes ali, em LED, né, naquela região ali e melhorar. Na parte da Conselheiro Mafra, naquela parte da alfândega até praticamente a Praça 15, a gente vai remover os postes que hoje tem lá, vai remover todos, são 13 postes que nós vamos remover e vamos colocar 12 postes novos com luminárias em LED já ali. Então vai aumentar bastante a luminosidade ali, né? E a gente tá monitorando toda aquela região, não só aquela região, como a região leste. Só que tem muita coisa que acontece, às vezes queima uma lâmpada, a gente não é comunicado, a gente faz vistoria também à noite. Eu até vou deixar meu telefone para o pessoal, meu WhatsApp, para o pessoal souber, tem uma lâmpada queimada na região, passa um WhatsApp para a gente tenta resolver o mais rápido possível, certo? Nós estamos à disposição para melhorar a luminosidade da cidade, a vereadora está incansável nessa situação, a gente também, a Celesc também, nós queremos o quê? Que a cidade realmente fique clara que não prejudique o comércio de vocês. Tá? Eu, inclusive, ainda há pouco falei com o Chapo, ele falou para mim que está com um problema ali, que tem uma lâmpada queimada perto da loja dele, amanhã nós já vamos mandar, vou lá tirar uma foto, mandar para uma manutenção ir lá, dar manutenção. Então a gente quer a ajuda de vocês também, porque a gente não sabe tudo, né? Não sabemos tudo. E tem o Rodrigo, inclusive, me pediu um tempo atrás, através do CDL, para melhorar a praça lá em frente do antigo Hotel Castelmarco, que se chama Praça José Mauro Ortiga. A gente já foi autorizado a fazer, só que o que demora um pouco é que a empresa que dá não tem muito estoque de coisa. Aí eles têm que encomendar, e esse processo demora, às vezes, 45 dias. Mas tudo tem, nós estamos com uma listagem aqui, até o Rodrigo ficou meio apavorado, isso tudo aqui são obras que a gente tem que fazer, que já está autorizado, entendeu? Então tudo às vezes tem que ter um pouco de paciência, mas assim, vou deixar o meu telefone aqui, a gente vai ficar à disposição, é o WhatsApp, tá? E pode me passar a qualquer hora que a gente tenta resolver o problema, tá? O meu número é 998... Vai mesmo. Pode colocar. É 99855-0130,
Está à tua disposição, qualquer lâmpada queimada que vocês vêem na rua, em qualquer local da cidade, tá? Não precisa ser só no centro, não, que isso nos ajuda bastante, tá? Obrigado. Obrigada, senhor Paulo. Pessoal, na caminhada que nós fizemos, identificando também a questão da iluminação, também já tinha sido mapeada também pela segurança pública, que trouxe esse mapa. A gente trabalhou esse mapa junto com a COSIP, já tem algumas alterações e a ideia é armar eles de informação. Então, a gente quer que esse canal seja construído, quer que a resposta venha o mais rápido possível e conseguimos o ok, porque está acontecendo esse movimento. Agora, o que é importante? Iluminação está alinhada, sim, com segurança. Ali na Francisco Tolentino, nós identificamos também pontos escuros demais. Então, está sendo conversado de colocar um ponto lá no Cebase, né, para que a gente... Cobase, perdão. Com a Cobase, para que ilumine do outro lado. E essa é uma proposta que já está lá e a gente quer entender também como melhora ali, inclusive com a colocação de alguns refletores quando necessário, né, Paulo? Eu vou passar agora a palavra para o Norton, que ele também se inscreveu. Norton, por favor. E depois eu só continuo aqui na mesa. E ele o Paulo está avisando que ele também vai em cima da escadaria com a iluminação. Pode subir, por favor, Norton. Boa noite, meu nome é Norton, eu sou... Desculpa. Boa noite a todos. Eu tenho um restaurante aqui na Saldanha Marinho e meu nome é Norton. Eu posso ficar aqui 1 hora falando de tudo que acontece aqui, mas, enfim, eu gostei do que aquela senhora, que eu não sei, que eu esqueci o nome, falou aqui, que o Consegue faz um trabalho muito bom na Vidal, pode até mudar o de nome e virar com Vidal, porque podia existir também um com Anitta Garibaldi, porque essa região aqui é esquecida. Se o Consegue faz um bom trabalho para a senhora, aqui nessa região inexiste. Eu acho que está fora do radar do GPS deles, enfim. Eu não sei se é competência deles também, claro, lógico, né? Mas nós temos vários problemas aqui. Muito curioso essa coisa da iluminação, porque domingo teve uma tentativa de roubo na Cereal ali, onde tem... Aqui, virou aqui na Saldanha Marinho, e o rapaz conseguiu arrombar o cadeado, arrebentou tudo e foi embora porque ele não conseguiu entrar, porque a porta está muito dura, estava chovendo e escuro. Quer dizer, a gravação que se tem não consegue visualizar nada. Então, assim, a gente vive... Eu estou com as minhas portas abertas aqui, porque se eu fechar a porta, igual que o delegado comentou, é claro que a situação dele é completamente diferente, e questão de segurança, né? Mas, assim, se eu fechar a porta, eu não vendo, né? Então, eu tenho que lidar com um morador de rua todo dia, pedindo comida, cuspindo na minha cara, roubando o cabo de ar-condicionado, quebrando tudo. A gente vive... Essa é a nossa realidade aqui. Agora, eu estava vindo para cá agora, e eu vi... Eu falo mesmo porque foi o que eu vi, eu filmei. O porteiro do condomínio Isabel ali, com um latão de lixo, vindo até a esquina, tirando o lixo do condomínio, que é um lixo orgânico, inorgânico, ele não tem separação de nada, e jogando na rua. Ali pode ter fezes, pode ter fralda suja, pode ter comida, pode ter tudo. Isso chama rato, isso chama doença, isso chama morador de rua, que vai fuçar, que vai mexer e tal. Aí eu pergunto, a culpa é dele? Não, ele vai botar o lixo aonde? Não tem lugar na porta do prédio dele. Aí é o que eu falo, a gente pode fazer essa reunião aqui, pode fazer 20 reuniões, mas se ninguém tomar realmente a atitude de ir lá e fazer alguma coisa, as coisas não vão andar. Não vai andar. Então é preciso que o poder de polícia exista nessas horas, mas que se faça, a prefeitura faça o trabalho dela em exigir que cada condomínio tenha uma postura e de colocar pega uma vaga de carro daquela ali, acaba com ela e coloca, olha, aqui é para colocar lixo, e que pegue os seus contetores e botem ali, na porta do prédio dela, dentro de um contetor. Está filmado, eu mostro para vocês. Ele pegou o contetor, veio aqui na esquina, e assim o Adolfo Sighelli, o Zigurati, todos os prédios. Isso é aqui, gente, nessa esquininha minúscula de Florianópolis. Agora, você imagina em Florianópolis toda. É preciso que se tenha vontade política de se resolver o problema. Agora, nós estamos a 50 metros da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores sabem dos problemas. E quem é que resolve isso? Sabe, gente? Então, assim, a gente está meio que cansado também. Aquela coisa de enxugar gelo. Eu entendo perfeitamente o que o senhor ali falou da Tolentino. Porque não abre BO. Mas eu vou abrir BO. Ontem o cara entrou no meu restaurante ali, eu não tinha chegado ainda, ele ofendeu minha funcionária, pegou um biscoito ali, saiu e foi embora.
e pedindo comida. Eram 11 horas da manhã. Quando eu cheguei, ele já tinha saído. No dia seguinte, ele voltou. Eu botei ele para correr igual cachorro. Mas botei para correr mesmo. E olha que eu gosto de cachorro, mas eu botei ele para correr. Os meus clientes ficam até assustados, porque eu sou super educado, super atencioso com ele, não tem problema nenhum. Mas quando ele entrou com mochila nas costas, sotaque gaúcho, todo bem vestido, não era morador de rua. É um cara que está vindo para cá tentar alguma coisa, porque aqui tem comida de graça, aqui tem hospedagem, aqui tem tudo. O assistencialismo aqui existe, impera, e por isso que está vindo todo mundo para cá. O ex-secretário ali conhece bem essa história. Eu vejo pessoas aqui que eu sigo no Instagram, eu sei muito bem o trabalho que ele faz, que a Manu faz, que a vice-prefeita faz, mas assim, a gente vê, mas não vê resultado, sabe? Algumas coisas eu estou vendo resultado, mas agora, nesse ponto aí, eu acho que precisa... Por favor. Desculpa. Eu acho que precisa realmente fazer, cara. Porque não adianta pegar só a Vidal Ramos, como a Vidal Ramos é um excelente exemplo, ótimo. Mas há quanto tempo a Vidal Ramos sofreu essa reforma? Por que no Natal, por exemplo, a prefeitura só ilumina o lado da praça para lá? O lado da praça para cá esquece. Não existe. Quer dizer, nós somos esse lado de cá totalmente esquecidos, entendeu? E a lixeira na rua é uma nojeira. É preciso que a prefeitura tome uma posição. Eu, por exemplo, eu estou lá na Saldanha Marinho. Eu estou dentro do condomínio Clube. Eu sou obrigado a pegar o meu contentor de lixo todo dia. Eu dou a volta, entro aqui no meu condomínio e deixo aqui. O porteiro do prédio. Eu tenho essa facilidade. Agora, o Caçarola, por acaso, não tem. O prédio Isabel também não. Os outros prédios também não. E assim é o centro todo. É preciso que se tenha local apropriado para que os comércios coloquem os seus contentores para que a Concap passe, pegue e recolha. Porque onde tem sujeira, tem rato, tem morador de rua fuçando, tem roubo. Agora, entendeu? Muito obrigada, Norton. Gente, se eu for ficar falando aqui, vai ser... Obrigada, Norton. É que você já falou e tem mais gente para falar aqui, você me perdoa. Queres comentar daí mesmo? Por favor. Assim, vindo a questão do Norton, eu não ia falar nesse assunto, mas nós da Vidal Ramos tomamos uma posição. A gente tem uma zeladoria que começa às 9h30 da manhã e vai até às 19h30. Todo morador de rua que entra na Vidal Ramos, ele é convidado a se retirar. Cada lojista paga R$200. Vindo a tua indignação, que eu concordo plenamente como lojista, falta também união dos lojistas. Eu acho que os lojistas, como hoje a Francisco Tolentino está passando por esse trabalho, mas está vocês só aí, e os outros estão aonde? Eu acho que falta realmente também, não só cobrar da prefeitura, nós temos um trabalho exemplar da Guarda Municipal, do CONSEG, da Polícia Militar, mas também tem a gente é unido a gente paga uma pessoa, nós estamos pagando R$200 e nós cobramos no WhatsApp todo mês R$200 de cada lojista. E está dando resultado, tá, gente? Está dando resultado. Mas nós temos o amparo da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Obrigada, Rose. Eu vou passar a palavra aqui para o Rui, que o Rui ele é do patrimônio histórico e uma característica que a Francisco Tolentino tem também é essa. Então, eu preciso que ele fale também aqui antes que ele tenha que sair. Por favor, Rui, muito obrigada. Desculpem, eu realmente vou precisar de sair, mas eu vou precisar de sair, estava dizendo, mas eu reconheço os problemas que tem a Francisco Tolentino, a Rua Francisco Tolentino. Sem dúvida tem bastantes problemas, embora seja uma rua bem central na cidade, né? E na verdade concentram-se ali muitos dos problemas da cidade, e também reconheço que uma boa parte deles tem relação também com o facto de ser uma rua histórica e que algumas vezes os proprietários e as pessoas que têm negócios ali se sentem frustrados às vezes no trato com a prefeitura, comigo e com o meu setor e com a secretaria, porque incidem sobre aquela rua algumas restrições, não é? Que são diferentes de outras ruas que não têm essas características. Mas eu não queria sair daqui sem dizer que
há uns tempos para cá, pelo menos desde o ano passado, mas também desde 2021, na verdade, que têm sido publicados alguns decretos que têm a ver com o património histórico e que representam uma alteração considerável nas restrições que incidem naquela área, que é uma área de preservação cultural. De acordo com o plano diretor, existe uma regra que nas áreas de preservação cultural, que é o caso ali, todos os imóveis precisam ter uma classificação. Tá? E durante muito tempo, alguns deles, ou uma boa parte deles, não tinha classificação nenhuma. E o plano diretor exige que, enquanto eles não tiverem classificação nenhuma, de fato, o poder público municipal tem de ser bastante restritivo e não está autorizado a autorizar alterações às configurações dos imóveis. Então, qualquer coisa que os proprietários quisessem alterar nos seus imóveis, ou as pessoas que têm negócios lá, não podiam. E desde 2021, mas para a área específica desde 2024, houve a publicação do decreto que classificava esses imóveis nas categorias de preservação respectivas. E com isso se conseguiu gerar as diretrizes específicas para cada imóvel. Cada um deles agora tem exatamente definido aquilo que ele pode ou não pode fazer. É insatisfatório, pode gerar frustração, sim, mas muito menos do que até então acontecia, não é? E, além disso, a atitude do nosso trabalho, assim, da nossa função, tem sido bastante, creio eu, que alterada em relação àquilo que já se passou no passado, porque existe essa consciência de que o centro da cidade, as dificuldades que o centro da cidade tem, muitas delas decorrem das dificuldades que os comerciantes têm. É sobretudo uma questão de comércio ali, porque é uma área muito comercial e a gente sabe que quando o comércio começa a fraquejar, e no caso da Francisco Tolentino isso é muito notório, uma das coisas que vai sentir dificuldade vai ser a preservação do património, porque é muito melhor ter comércio do que não ter para o património. E atualmente existe da parte do Poder Público Executivo Municipal a consciência de que ajudar os comerciantes é ajudar-se a si mesmo, não é? E então existem já alguns exemplos que eu mesmo tratei em que todas as restrições que incidem sobre aqueles imóveis, nós procuramos conciliá-las com os interesses que os proprietários têm. Então, por exemplo, ontem mesmo eu atendi um proprietário ali de perto, da Conselheiro Mafra, e tentei ajudá-lo, disse-lhe, olha, aqui incidem estas restrições, assim, ele já estava sabendo, mais ou menos. Ele veio-me falar de uma dificuldade que ele enfrentava. Eu disse-lhe que incidiam aquelas restrições e como talvez a gente conseguisse, sem fugir às restrições, não é? Sem fazer nada que estivesse fora da lei, conseguir conciliar com as necessidades que ele apresentava. Isso é um esforço de parte a parte, não é? Tanto do poder público quanto dos proprietários, que precisa de ser feito, e sem o qual vai haver muito maior dificuldade da parte dos proprietários, não é? E essa digamos que não existe má vontade da parte da nossa secretaria, não é? Que tem a responsabilidade sobre o património, e não cortou, não é? Não temos a vontade de cortar as ambições que os comerciantes têm, porque essas ambições são aquilo que
que permite que a cidade continue viva e ela morta vai com certeza destruir o património. Não é? Agora peço desculpa, mas realmente... Imagine, Rui. Obrigada. E queria te agradecer aqui também pelo parecer da rodoviária, que foi muito útil e a gente sabe que teve sua mão ali. Muito obrigada. Também queria pedir agora para o Fauzi. Fauzi, você estava na lista aqui para falar. Você tem intenção de falar? Porque aí... Tá bem. Eu tenho também o Antônio Moser. Boa noite a todos. Cumprimento inicialmente a Malu. Malu, parabéns e muito obrigado por essa oportunidade. E, em seu nome e com a sua vênia, cumprimento todas as autoridades da mesa, também todos os aqui presentes, as autoridades que compõem o plenário. Sou Antônio Moser, né, como já foi dito, mais conhecido no mercado imobiliário por Moser. Estou no ramo, iniciei 18 de março de 80, 18 de março próximo vai completar, digo, 46 anos, e nunca vimos aqui em Florianópolis, principalmente no centro, situação tão deplorável, tão ruim, tão desagradável, e por isso também, por outro lado, a gente fica feliz de ver um grupo desse reunido, né, tendo uma oportunidade dessa de discutir. É assim que se busca as soluções, é assim que se busca resolver. Se nós fôssemos escrever um livro, penso que um título que poderia ser adequado seria O Centro de Florianópolis Pede Socorro. Como foi dito aqui pelo Gerson, se não me falha a memória, né, nós do ramo imobiliário está bem difícil, existem prédios com 14, 15, 20 salas desocupadas, então nós precisamos tomar fortemente ou retomar ali a lei do retrofit, de repente um incentivo da prefeitura para que pudéssemos reverter esses prédios que são exclusivamente comerciais para também misto ou residenciais. E só para vocês terem, dando um exemplo, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma loja que já foi indicada por um estudo da Universidade Federal como o melhor ponto do centro de Florianópolis. Ela estava alugada por R$48 mil mês e ela foi desocupada e 2 anos após conseguimos realugá-la por R$20 mil, quer dizer, praticamente 1/3 do valor. Essa é a situação que nós estamos enfrentando e os locadores, os proprietários, eles enfrentam também uma dificuldade em relação aos valores dos custos, leia-se IPTU, leia-se coleta de resíduos, enfim. E com relação aos PCRs, está cada vez mais difícil também. Esse final de semana, né, de conhecimento de todos, nós tivemos aqui a maratona. O meu genro, ele é triatleta e a minha filha é psicóloga, eles moram em Jaraguá do Sul, vieram participar e vieram nos visitar. No sábado pela manhã, eu e a minha filha e a netinha fomos aqui na feira e ela ficou assustada porque nós encontramos de 20 a 30 PCRs e todos nos abordavam. E quando chegamos em casa de volta, ela disse: pai, o pai tem certeza que o pai quer continuar morando em Florianópolis? Filha, o pai ama essa terra. Apesar de não ser natural de Florianópolis, sou aqui de Itajaí. Dá para concluir, senhor Moser? Mas a gente aprendeu a amar e gostar dessa terra. E nós estamos aqui, né, em função da rua Francisco Tolentino, mas quando a cidade é boa, quando toda a cidade é boa, ela também vai ser boa para Francisco Tolentino. Assim como quando a cidade é boa para os moradores, ela também vai ser boa para os turistas. Muito obrigado e que todos tenham sucesso e uma boa noite. Obrigada, Moser. Pessoal, vou continuar aqui a lista. Nós temos mais 2 pessoas para falar. Tem o Bruno Souza. Bruno, se quiseres subir aqui.
Tenho mais uma pessoa também inscrita e depois ainda tem a nossa secretária e Rodrigo também do Consegue. Estamos caminhando. Senhores, é uma felicidade estar aqui nessa tribuna de novo. Faz anos, me elegi para essa casa em 2017 e eu tenho posições muito claras e firmes, o que fez com que alguns gostassem de mim e muitos não gostassem. Mas eu nunca cedi, eu nunca deixei de falar a verdade, nunca fiz conchavos e nunca deixei de falar qualquer verdade por amizade ou para não ofender ninguém. A verdade é que o que acontece em Florianópolis é um fato único em Santa Catarina e vocês precisam entender isso. Joinville é a maior cidade do estado e mesmo sendo maior tem 500 moradores de rua. Florianópolis, só em 3 meses, com as equipes de rua, nós abordamos 1.311 pessoas. As pessoas estão escolhendo vir para Florianópolis, estão escolhendo vir para cá. O fenômeno da drogadição é um fenômeno nacional. Entretanto, para onde os moradores de rua vão, é uma escolha de cada um. E eles escolhem vir para Florianópolis porque aqui, segundo as palavras da própria secretária de Assistência Social que me sucedeu, aqui a filosofia é acolher e humanizar. São as palavras dela em entrevista. Por isso, acabaram de renovar, eu não sei se os senhores sabiam, o hotel social. Hotel para morador de rua, 49 quartos, que custa R$160 por pessoa por dia. Como que a gente vai barrar a migração de pessoas em situação de rua para cá, com esse tipo de filosofia? Como que nós vamos mudar isso? Mas ninguém falou isso, eu estou falando isso sozinho. E é muito triste isso, porque eu amo essa cidade. Amo mais do que todos nesse lugar aqui. Amo essa cidade, não vou me calar. Eu sei que tenho desagradado muita gente falando a verdade, mas eu tenho falado só a verdade. E a verdade é que nós estamos agindo errado. Eu estudo moradores de rua há 15 anos, de forma direta ou indireta. Muita gente fala, pouca gente entende. E a verdade é que a prefeitura tem uma resistência enorme a adotar moradores de rua como prioridade. Tanto é assim que o prefeito delegou para a secretária de Segurança Pública o caso morador de rua, porque ele não quer assumir esse compromisso, porque ele não quer gastar o seu tempo com isso. Enquanto o prefeito de Joinville tem 2 reuniões por mês, 3, segundo ele próprio me relatou, nós não temos. É a secretária que faz essa reunião. Enquanto não for a prioridade, coisas simples vão deixar de acontecer. Durante 6 meses eu pedi para a prefeitura fechar a água na antiga rodoviária, porque água é chamariz de morador de rua. Não fizeram. 6 meses, fechar um registro de água. Não fizeram. A Beira-Mar Norte hoje é um ponto de esconderijo de dependentes químicos. Aquele lugar tem inúmeros esconderijos feitos pela vegetação exótica. Eu estou falando isso desde janeiro. Inúmeros esconderijos. Aí os comandantes Quirguini, o delegado, prendem. É o final da etapa. Eles fazem o trabalho deles. Mas ninguém vai lá para podar aquelas malditas árvores. Ninguém faz. E é exótico. Não é nem nativo. Ninguém vai lá para fazer isso. Por quê? Não sei. Porque a prefeitura não se reúne para fazer isso. E aí, com isso, continuamos sendo um espaço permissivo para pessoas em situação de rua. É lamentável dizer isso para os senhores, mas ano que vem nós vamos ter 500 moradores de rua a mais nas nossas ruas. É a projeção. Não briguem comigo. São os números, não sou eu. São os números. Por isso, nós estamos começando junto com um grupo de empresários e pessoas independentes, um abaixo-assinado e um movimento chamado Recuperar Florianópolis, exigindo 10 medidas da prefeitura, que a prefeitura já sabe, mas não fez até hoje, porque tem resistência ideológica, o prefeito foi eleito com uma ampla gama de eleitores que vão da esquerda à direita, então se ele adota uma medida aqui, desagrada o público do outro lado, então melhor é não adotar nada. Então nós precisamos pressionar para que isso aconteça. Recuperar Florianópolis. Eu não vou permitir a minha cidade ser degradada pouco a pouco, e ainda contando com a conivência de muitos, com a omissão de muitos. Eu não vou permitir isso. Por isso eu convido a todos que puderem se preocuparem realmente com Florianópolis e de maneira independente, não tenham medo de cobrar o melhor para a nossa cidade, que nós possamos nos juntar. Vamos cobrar as medidas que funcionaram em outros lugares, mas aqui se resiste fazer. Aqui não se faz. Eu não entendo. Então se juntem. Tem gente muito boa em Florianópolis, gente que quer fazer diferença, gente que quer poder
aplicar o que funciona e funcionou em outros lugares. A nossa cidade está só fechando os olhos para isso, infelizmente. Como eu falei, hotel para morador de rua, gente, 2 milhões de reais ao ano. É isso que a gente está fazendo, só que sobre isso ninguém fala. Então a gente tem que mudar essa filosofia, gente, e infelizmente, para vocês terem ideia, como a prefeitura não faz o que tem que fazer, das 10 maiores cidades de Santa Catarina, todas têm campanha contra a esmola. Sabe qual é a única que não tem? Florianópolis. É a única que não tem. Se você acaba com a esmola, você acaba com 50% do problema. Sabe por que não tem campanha contra a esmola? O prefeito me falou isso, porque pega mal. Então, nós não temos campanha contra a esmola. Me desculpem, mas eu só falo a verdade. Depois a secretária vai vir aqui, vai dizer, ela vai falar um monte de número, vai tentar convencer vocês que a cidade está ótima e que tudo está melhorando e que tudo vai se resolver. Mas eu faço um convite para vocês. Hoje é dia 11 de setembro de 2025. No ano que vem vamos estar aqui e vamos medir de novo a situação. Se nós não mudarmos de paradigma e forma de atender o problema, nós vamos continuar exatamente da mesma forma, piorando, com mais 500 pessoas nas nossas ruas. Norton, tu vai ter mais gente para te incomodar. Nosso amigo ali vai ser roubado mais vezes. Infelizmente. Muito obrigado. Obrigada. Também tenho a Maria Jovelina, que também se inscreveu aqui para falar. Queres ajuda? Não? Tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Eu sou Maria Jovelina. Eu sou presidente da Associação Irmãos Danf, Animais de Assistência e Terapia. Nós estamos ajudando a abrir a lei do cão-guia no Brasil, mostrando que cão-guia não é só para pessoa cega. Todas as pessoas com deficiência e doenças graves têm direito a ter um cão de assistência. Cão de assistência, eles salvam vidas, né? Pessoas que têm epilepsia, diabetes tipo 1, idosos. Mas eu vim aqui, a convite também da Manu, porque eu quero, assim como vocês, fazer da nossa cidade uma cidade inclusiva, segura e que a gente possa viver com segurança. Nós estamos numa reunião ampliada em defesa do consumidor e direitos humanos e segurança pública. E eu vim falar em nome das pessoas com deficiência. Os meus cães são cão de assistência, eles não são pets. E eles entram em espaços públicos e privados de acesso coletivo. Mesmo amparado por lei, em alguns locais a gente é proibido de entrar. Se eu desmaiar aqui, quem me atende são os cães. Eles latem bastante para que eu não fique inconsciente e não precise chamar uma ambulância. Eles me tiram do desmaio. Eles chegam a esse ponto. Mas eu vim aqui também porque eu gostaria de voltar a andar na cidade. E para mim não dá. Eu sou pessoa com deficiência. Em 2000, um médico pingou um colírio na minha vista e eu fiquei cega. Eu perdi a acuidade visual, voltei a engatinhar. Fiquei dependente dos meus pais e dos meus animais. Para eu vir andar na cidade, eu dependo deles. Mas se a minha coluna trava, onde é que eu vou sentar? Não tem banco. Se eu precisar ir no banheiro, onde eu vou no banheiro? Não tem banheiro. O banheiro de pessoa com deficiência do mercado público não é acessível. E só tem um. Onde as pessoas com colostomia vão no banheiro? Em Florianópolis, até ano passado, todos os banheiros foram reprovados. Todos, de acessibilidade. A nossa associação, ela certifica estabelecimentos inclusivos. Todos os shoppings da cidade foram reprovados. Só um,
ano passado, o Vila Romana Shopping, quando eles fizeram o 3º piso, eles fizeram um banheiro adaptado para as pessoas com colostomia. Tem algumas coisas erradas ainda no banheiro, mas é o único da nossa cidade. O Gabrielzinho, meu primo... Pessoal, vou precisar que conclua no próximo minutinho, tá? Tá. O Gabrielzinho, meu primo, como é que ele iria no banheiro? Uma pessoa com colostomia, como é que vai no banheiro do mercado público? Então, isso também entra como segurança pública e direito do consumidor. Estou à disposição para quem quiser conversar e tirar dúvidas para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e inclusiva e de acesso e acessibilidade a todos. Obrigada. Obrigada. Eu vou convidar agora a nossa secretária para fazer a última fala da mesa de autoridades. Ô, Rodrigo, tu gostarias de falar antes? É que eu estou encaminhando para o final e eu tenho 10 minutos, então seria prudente que você falasse agora. Pode ser? Pode ser. Sim. Sei que já estou chegando no limite das forças do pessoal, mas aí eu quero dar os encaminhamentos no final. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria dizer, vereadora, que sempre ficar por último é muito difícil, desafiador, eu diria. Porque quase tudo que eu ouvi aqui eu já ouço há 10 anos. Nós falamos isso sempre no Conseg. Nós temos números que, infelizmente, qualquer um que vier aqui afirmar sobre números não está falando a verdade, porque ninguém sabe os números, essa é a grande realidade. Eu queria dizer para vocês que muito das iniciativas que nós tomamos já deram muito resultado. E eu me lembro, fazendo um resgate histórico, quando eu cheguei aqui, vereadora Manu, há 10 anos atrás, a Bocaiúva tinha furto um dia sim e outro também. A Vidal Ramos já passou por isso, outras áreas. Então é necessário a gente buscar o resgate histórico da cidade para saber, sem dúvida, que o que está acontecendo com a Tolentino não é agradável. Eu também sou empresário, eu sinto a mesma dor. Só que isso é cíclico. Mas o que mais me deixa chocado como cidadão é muita gente achar que ninguém está fazendo nada. Isso é uma mentira. Do mesmo jeito que a Vitor Meirelli está com esse problema, Cláudio, eu sei disso, nós já denunciamos também. Mais do que denunciar, nós temos que ajudar a resolver. Apontar o dedo é fácil, o difícil é encarar os 3 que vêm para si. Ninguém viu lixo ser colocado fora do horário? Ninguém viu cidadão, ao invés de usar banheiro, ir no meio da rua? Ninguém viu alguém dar esmola na sinaleira? Agora, quantos vêm, como os senhores e senhoras, e aí cabe parabenizar cada um de vocês, abrir mão da sua família, abrir mão do seu tempo, para estar aqui discutindo, ouvindo, tentando achar uma solução para um problema que não tem solução. E eu repito, não vai ter solução. Eu me desafiei, entrei na antropologia para estudar esse assunto. Hoje eu me considero ainda um entusiasta, não um especialista. Viajo para vários lugares do planeta e digo, isso acontece em todos os lugares. Então não é exclusividade nossa. Agora aqui eu posso dizer, porque morei em muitos lugares, nós temos gente séria. Muita gente que está nessa mesa aqui é extremamente séria. E eu falo isso porque eu estou com eles quase que todos os dias. Então, mais que tudo que nós precisamos fazer, eu estou vendo o Hélio aqui, que é um dos nossos bastiões aqui nessa área, muito antes até do que eu, nós precisamos ouvir, entender, compreender que nós precisamos fazer as denúncias, sim, mas mais que fazer as denúncias, nós temos que participar como sociedade civil. E por isso eu fico muito feliz em ver todo mundo aqui. Eu quero dizer que tudo que foi dito aqui, eu corroboro, doutor Pedrão, coronel Quiriguini, Mariane, enfim, Ferrari, a própria Manu. Hoje de manhã, Hélio, nós estávamos às 7 da manhã numa reunião, levando 20 propostas do Conseg Centro, que não foi feito pelo Rodrigo, não foi feito pelo Hélio, pelo Brito, pelo Marcelo, foi feito por toda a sociedade. Ninguém está parado. Ninguém está parado. Agora, é muito fácil chegar do nada, cair de paraquedas, e não estou me referindo a Bruno Souza, a quem eu tenho uma ótima relação, mas muitos que caem, é assim, essa não é assim que funciona. Isso é muito mais complexo do que vocês pensam. E nós temos, como sociedade civil, entender que nós temos a nossa parte. Eles que estão aqui nessa mesa, o Andrei ali, esqueci de falar do nosso comandante da guarda, estão várias e várias horas trabalhando com a mesma agonia que nós temos aqui. Vocês não têm ideia do que é você pegar um cara que você já prendeu 10 vezes, 20 vezes, e esse lazarento continuar na rua dando risada, porque nós temos um código penal ridículo. Você pegar um cara que você sabe que está traficando, ele diz assim, eu sou só usuário, porque a lei agora deixa eu ser somente usuário. E eu só vim no final exatamente trazer essa reflexão, que eu poderia falar de números,
Eu poderia falar de várias matérias com relação a pessoas em situação de rua, não porque eu seja um especialista, porque eu sou entusiasta. Mas eu acho que, mais que tudo, já que eu sou o penúltimo vice-prefeita, eu quero trazer uma reflexão. E essa é uma reflexão necessária para todos nós. Com isso eu encerro e agradeço aos senhores e senhoras. Obrigada. Eu passo a palavra agora para a nossa secretária de Segurança Pública, Mariane Matos, e eu gostaria só de pontuar um ponto que o Tasso trouxe, e se a gente pudesse ter algum vislumbre também, que é sobre o corredor de ônibus, se a gente tem a esperança de conversar novamente sobre isso, já que mobilidade acaba passando aí por vocês também. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Manu. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Tivemos a oportunidade de ser colegas aqui nessa casa, e a senhora sempre trabalhou com muita responsabilidade, muita coerência, criticando quando tem que criticar, sim, cobrando, mas dando a mão e ajudando o poder público a fazer o que pode fazer, né, dentro das suas limitações. Eu fiz algumas anotações aqui, quero cumprimentar o Quiriguini, o Pedro, daqui a pouco a gente é colega de reuniões noturnas, muitos a gente termina e está na reunião. Mas isso é muito legal, porque a comunidade está se reunindo para falar sobre o seu bairro, sobre a segurança, e está percebendo que, quando existe a união, né, Rosi, as coisas funcionam. Nem tudo o poder público em Florianópolis tem uma característica diferente de muitas cidades, como diz o prefeito Topázio. Aqui, os empresários, a iniciativa privada, eles participam junto do poder público, trazem ideias, trazem propostas, trazem, às vezes, recursos, que, às vezes, para a gente é mais demorado, é mais difícil de fazer de forma mais imediata as ações. A iniciativa privada sempre dá a mão para o poder público. Eu deixo aqui o agradecimento, em nome do prefeito Topázio, inclusive, que almoçamos juntos, ele falou da reunião que teve, porque eu estava em outra reunião também. Então, somos uma gestão que trabalha, e trabalha muito, muito, que está investindo e que está fazendo a sua parte. Se aqui foi colocado, inclusive, pelo aquele que mais criticou a prefeitura, que fez parte do governo e não conseguiu fazer ação nenhuma, inclusive atrapalhou e muito o governo, porque algumas ações trouxeram insegurança jurídica para a prefeitura, a forma de abordar uma pessoa em situação de rua. Eu não posso chegar xingando, eu não posso chegar batendo, eu não posso chegar chamando de vagabundo, não posso tirar os seus pertences. E isso vai trazer uma insegurança jurídica terrível para a prefeitura. E isso não significa passar a mão, significa cumprir a regra, porque em Balneário Camboriú, um guarda municipal, ele é colocado no seu CPF uma multa de R$10 mil, né? 20 mil, o dobro, porque começou a fazer ações mais ríspidas e veio o STF e proibiu de fazer as abordagens. Eu quero isso em Florianópolis? Eu não quero. Eu vou fazer de acordo com a lei, de forma firme, está aqui o comandante Andrei. Várias ações a gente foi junto com a equipe que este ex-secretário fazia as abordagens e saiu para não ouvir. É muito fácil falar, mas ele nunca fica até o final das reuniões. Percebam isso. Nunca fica depois que ele fala. Nunca fica, nenhuma reunião que eu vou não fica. Para ouvir o contraponto, para construir junto. Isso é muita imaturidade política, imaturidade pessoal. Tem que ficar para ouvir. Eu participei de várias reuniões do colegiado com vários secretários. Agora que mudou a secretária, a gente está conseguindo fazer as ações andarem, porque os serviços encerravam, não se fazia um termo de referência para poder fazer uma contratação. Se entendia que determinada contratação não estava adequada, mas eu não posso deixar de fazer. O restaurante popular, eu concordo, não é o local, não é. Existe a pressão federal da gente ter esse equipamento, estamos vendo a localização disso, estamos levando o estudo para frente. Mas eu não posso terminar com o serviço de resgate social. O serviço foi encerrado, vocês não têm noção, o problema que foi para a segurança pública. Tu abordar a pessoa na rua e não ter uma equipe, um carro, porque eu não posso levar na minha viatura. Se a pessoa quer o acolhimento social, eu não posso levar. E eu tinha abordagem social 24 horas, que fazia esse serviço. E aí começou a pesar para a PM, para a guarda, de estar lá na ponta fazendo a abordagem e não ter como carregar essa pessoa. Aí conseguimos refazer o serviço da passarela, que queria encerrar também. Imagina se encerra o hotel, se encerra, porque o hotel ele pega famílias, geralmente mulheres com crianças em vulnerabilidade, às vezes até vítimas de violência. Não é só para ficar, não é hotel para vagabundo que vem para cá. Tem que parar de ver, tenta entrar, trabalha um dia conosco ali para ver, porque é muito fácil. Eu falo assim, se tu tem tempo para parar, fazer um vídeo para a rede social, por que tu não tem tempo para fazer um BO?
É menos tempo fazer um BO do que publicar em rede social sem nem ter falado com o poder público antes. Às vezes a gente fica sabendo pela rede social as ocorrências. Mas cadê o registro na Polícia Civil? Cadê o registro na COSIP? Cadê o registro para a gente que é gestor? Não tem. Então, se eu tenho um limite de efetivo, eu vou colocar naquilo que os dados estão me mostrando para a gestão, que isso vai ser feito. Florianópolis hoje é referência, e eu não estou dizendo que vocês estão errados na angústia de vocês, porque é nossa angústia também, a quantidade de pessoas que vêm para cá. Mas isso não é porque a gente tem serviço social. Aqui é uma cidade turística, é uma cidade que traz muita oportunidade de novos empregos, de empreendimento, tanto que muitas pessoas vêm para cá para empreender, porque aqui tem cliente, tem mercado, tem pujança, tem congresso acontecendo o tempo todo. Não é só no verão que tem pessoas aqui, né? Então, eu outro dia questionei a questão de Chapecó. Cara, o Ironman é aqui, o show do Paul McCartney é aqui, até o congresso que eu estava dos vereadores de Santa Catarina sempre é em Florianópolis, nunca é no interior, é aqui, porque aqui tem atrações, tem um comércio bacana, tem um grupo de empresários que pensa a cidade, que cria atrações para que as pessoas queiram vir para cá. É uma cidade linda. E é a capital mais segura do Brasil, e temos esses problemas, e ninguém está colocando pano para isso. Desde o início que eu assumi, em fevereiro, a gente tem focado nos planejamentos para investir em tecnologia, inteligência. A gente visitou dezembro, antes mesmo de assumir, o Rodrigo estava junto, a gente foi conhecer toda a estrutura de São Paulo, o que eles fizeram com aquela, que ninguém quer uma Cracolândia aqui. A gente já foi em Porto Alegre ver o sistema que eles usam de inteligência, e a gente conseguiu agora aderir a uma ata de uma tecnologia, porque o governo do estado vai investir milhões em tecnologia, ele está fazendo o estudo da melhor tecnologia. Hoje é muita informação, o poder público ele tem que ter muito cuidado quando vai contratar uma empresa dessa e fazer uma licitação. É diferente, é um serviço novo, que todo mundo promete o mundo, e tu tem que ter como poder público, depois não dizer que a gente pegou a pior empresa. Então, esse estudo está sendo feito nos eventos, começou no Perbigão do Boca, aí foi para os eventos em Blumenau, foi para os eventos para fazer o reconhecimento facial, ver se bate com os dados, ver tudo isso. Florianópolis é a única cidade do Brasil, a única. E eu estou sendo convidada para mostrar essa tecnologia em vários lugares, em outros estados também. É a única a usar abordagem a pessoa em situação de rua com reconhecimento facial, levantando dados, fazendo mapa de calor, fazendo toda o levantamento de dados. A gente não tinha dados, a gente não sabia quantas pessoas, quem eram, por que estão vindo, quanto tempo ficam. A gente não tinha isso. E agora Florianópolis é a única que tem. E todos estão querendo pegar essa tecnologia. Porque se hoje eu abro aqui o aplicativo e pego a abordagem do mês, no mês a gente está com 470, 500 pessoas ativas. Ativas é que eu abordei a cada 9 dias, a gente fez uma média, porque a gente já usa esse aplicativo desde 2023, e ele foi sendo aprimorado, ele está sendo aprimorado o tempo todo para a gente dizer, ó, isso aqui não serve, coloca isso aqui que a gente precisa, esse dado aqui. Esse dado vai ser compartilhado com o Ministério Público, vai ser compartilhado com o Tribunal de Justiça, porque quando eles vão fazer a audiência de custódia, Quiriguini, eles não têm o histórico do trabalho que a prefeitura, que a polícia, que a gente está fazendo no dia a dia ali. Quantas vezes eu estou abordando aquele cara que chega na frente do juiz e diz que é um coitado? E ele está recebendo comida, agora eu tenho câmera lá na passarela, eu sei quantas vezes aquela pessoa dá check-in para a gente, quantas vezes está indo comer, quantas vezes está indo dormir, daí se ele aparece lá com a plaquinha tenho fome, teve até uma pessoa que é secretária aqui que fez plaquinha, estou desempregado, ironizando uma política pública, fazendo um papel ridículo, porque ele esteve ali 6 meses e não fez, só desfez. Processos que a gente está tendo que responder para o Ministério Público, da falta de administração, da falta de gestão, da falta de maturidade. Então, a gente está sendo pioneiro nisso porque a gente quer ver o dado, eu não quero esconder o problema, eu quero saber quem são essas pessoas. Hoje, através dessa abordagem que a gente faz diária, e às vezes falar, eu fiz 1000 e tantas abordagens num mês. Claro, eu abordo às vezes a mesma pessoa 20 vezes. Então, abordagens é isso. Hoje a gente tem quase 10 mil abordagens, desde do uso do aplicativo.
Só que ativos, aqueles que eu abordo, que a gente fez a média a cada 9 dias, essa pessoa eu estou abordando, ela está em Florianópolis, porque se eu colocar em 2 meses, pode ser que em 2 meses ela foi para outro lugar, e o governador vai implantar esse aplicativo no estado todo, porque ele quer saber se o cara que está hoje aqui em Florianópolis, se ele passou em Joinville, se ele passou em Chapecó, qual é o serviço que cada município está oferecendo para ele para acabar com a falácia. Isso vai ser pioneiro no Brasil. Ninguém usa isso. Não é do dia para a noite que a gente vai. A gente vem há 8 anos com DOA, com toda a sociedade civil organizada ajudando, que foi o que resolveu na Vidal o diálogo. Não escondeu o problema, né, Rose? A gente tem problema. Hoje o foco está sendo a Francisco Tolentino, porque eles vão migrando e vão vendo, pô, aqui está mais escuro, aqui tá... então a gente vai melhorar tudo o que precisa. Só que a gente precisa do dado. A gente precisa, sim, do BO. Por causa de uma reunião assim de Conseg, que as pessoas começaram a registrar BO de hidrômetro, porque todo mundo reclamava e ninguém registrava, daí chega a polícia, mas não tem, mas não tem, mas não tem. Daqui a pouco eu assumo em janeiro, fevereiro vem o delegado Pedro e diz assim, gente, vamos se reunir, eu estou recebendo 30, 40 BOs por dia de furto de hidrômetro. Paramos tudo, sentamos todos com a sociedade civil organizada e pegamos, em 2 semanas, o maior receptador de hidrômetro. Zerou. Eu falo, às vezes tem um desavisado que pega um hidrômetro e ele não tem para quem vender. É um desavisado que chegou em Florianópolis, porque chega todo dia. A gente está colocando uma equipe agora direto na rodoviária. Nós estamos vendo a movimentação, está começando a temporada de verão, está começando a vir mais pessoas para cá, com a vontade de começar uma vida nova, e aqueles também que sabem onde tem mais turista, onde tem mais oportunidade para ti ter um roubo. O cara não vai roubar celular lá no interior, ele vai roubar num show, numa festa. Vem essas quadrilhas fazer onde ele imagina que vai ter oportunidade, só que a nossa polícia é muito boa. Ele pode até tentar, ele pode até conseguir num determinado momento, 1 ou 2 vezes, mas ele vai ser pego. Ele vai ser, como diz o delegado Ulisses, o bambu vai roncar. Então, aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, a segurança pública está tendo investimento, agora pesado com o governo do Estado, o governador Jorginho Melo fazendo essa ajuda para os municípios. O prefeito Topázio tem feito prioridade, sim. Essa coisa de dizer que não faz reunião é absurda. Absurda, porque desde fevereiro a gente fez reunião semanal com o governo do Estado e prefeitura para tratar sobre pessoas em situação de rua, onde chegou nesse modelo que o governo vai aplicar. O ex-secretário não participava, e uma vez eu questionei ele, por que o senhor não vai na reunião? A gente precisa que o senhor coloque esses pontos na reunião. Essa reunião é perda de tempo, eu não vou perder meu tempo. Tá, eu vou concluindo aqui. Então, eu quero colocar, a prefeitura está aberta, sim, para receber sugestões, receber as críticas, porque eu me coloco no lugar do comerciante. Às vezes a gente fala, poxa, a gente está fazendo tanto e estão reclamando, sim, mas se coloca no lugar do comerciante. Tu tem que arrumar uma vidraça ali de 10 mil reais, um negócio de... O prejuízo não é pequeno, essa coisa do crime de menor que agora mudou, quando rouba um fio, quando rouba... Para o comerciante é muito grande o prejuízo. E a gente vê isso, e a gente foi levando isso para o Ministério Público, para tudo, para as reuniões, para dizer assim, ó, a gente precisa que esse cara fique preso. E os promotores também têm essa visão. Os que estão fazendo reunião, a gente tem reunião praticamente a cada 15 dias, com esses poderes, para ver como a coisa está. Hoje eu pedi de novo para a Celeste o relatório, para a gente ver se aumentou, se diminuiu, se aumentou, onde é que aumentou, porque a gente resolveu lá a questão que não conseguiu resolver com esse secretário, a questão do limite de São José e Florianópolis. Conseguimos, só que a gente tem que monitorar, eles vão migrar para algum lugar, no Abraão começou a ter furto de fio, eu estou monitorando, eu vou pegar, eles não vão vencer a gente no cansaço, e antes eles venciam. Antes os governos faziam o quê? Estou cansado, não adianta, não adianta fazer um BO. Não, nós não vamos ser vencidos no cansaço. Santa Catarina, a hora que as tecnologias estiverem implantadas, a hora que tiver todo esse investimento implantado, que está sendo planejado, adquirido e vai ser implantado, isso leva um tempo, como fazer uma reforma numa loja, adquirir um negócio vai levar um tempo para eu montar tudo isso. Nós estamos montando tudo isso. A hora que tivesse Santa Catarina e Florianópolis já é o lugar mais seguro, quando tiver tudo isso, não vai ter para ninguém, porque nós temos os melhores profissionais da segurança, da fiscalização. A COSIP está fazendo um trabalho excelente, rápido. Nunca vi isso, eu sou 21 anos servidora da prefeitura, eu nunca vi essa integração interna acontecer da limpeza urbana, da iluminação pública, da segurança pública e da fiscalização. Nós estamos direto no Centro-Leste fazendo as fiscalizações, já fechamos comércio ali, a gente está fazendo a fiscalização, colocamos mais câmeras lá também, para quando tiver a inteligência embarcada, aquelas câmeras já estarem nos notificando. Já fizemos um estudo de levantamento das câmeras na Francisco Tolentino, já fui ver as câmeras que tem lá, para a gente ver se dá para integrar.
Então, a gente não está parado, e a gente sente muito quando isso acontece mesmo. O Topázio, ele fica, eu, comandante, a polícia, a gente não fica, estão reclamando. Não, a gente fica, poxa, o Quiriguini me ligou naquele dia da Francisco Tolentino, Mari, vamos pensar uma coisa diferente, vamos tentar ter uma ideia, porque o que a gente está fazendo, esses caras estão vindo, então vamos tentar ver se é a posição da Câmara, se é uma ronda em horários alternados, a gente sempre está tentando resolver, mas a gente precisa ter esse olhar de vocês também, essa parceria, né? E eu faço um pedido aqui. Pode colocar na rede social, não tem problema, mas antes de postar na rede social, faz o BO e chama a gente. Eu acho que vai ser um trabalho mais efetivo e mais eficaz também. Obrigada. Obrigada. Pessoal, eu vou encerrar. Por que não permitem botar os hidrômetros dentro da propriedade, para não ficarem mais expostos? O hidrômetro... Aí é com a Casan. É o medidor de luz, né? Não, entendi tua dúvida. O problema é a leitura. Ele tem que estar no limite do terreno para que o nosso leiturista possa fazer a leitura, né? Mas o leitor não pode ir no horário comercial, combinado, em lugares específicos, estão com esse problema? Não dá para... A gente pode tentar discutir uma solução para um caso pontual, mas a regra geral, a gente trabalha com rotas. Então, aquele leiturista passa numa rota que ele segue uma certa direção. Ele não consegue marcar um horário específico para fazer a leitura. O Tarso falou, o Tarso estudei com ele no colégio, tudo bem? Era uma perguntinha, hein? Só para a gente finalizar aqui. Ele falou, é meu cliente. Sim. Meu empresário que apostou na Casa Azul e Branca, ele botou tudo novo, me ligou agora à noite para ver se eu vinha, roubaram tudo novo. E ele viu que está tudo para alugar. Então, vereador, eu tive com a senhora no Urban, naquela reunião, e aquele projeto de como reformar o mercado público, a Vidal, a Exilo Luz e até o armazém, só falta aquele trecho, talvez um projeto de fazer uma platonal ali, e fazer um calçadão também meio, e levantar Tolentino. Eu acho que isso aí é um caminho também bem... A gente está sonhando esse sonho junto. Isso. E não tenha dúvida. Os empresários estão afim, né? Eu percebo isso e, pessoal, eu só vou ter que encaminhar para a gente finalizar, que eu já passei do limite, mas eu queria deixar os encaminhamentos, porque essa reunião não vai ser só blá, blá, blá. Queria primeiro agradecer a presença de cada um aqui, todo mundo que falou, anotei, fiz várias anotações, e eu queria me comprometer com todo mundo que está aqui, porque eu já alinhei com essas pessoas antes, que até o final do mês, eu quero passar nesse quarteirão, voltar na Francisco Tolentino para a gente pegar pontos de iluminação de melhoria, e aí pode contar que a gente vai fazer essas indicações aqui também. Então, conto muito com vocês para me apontarem. Até o final do mês eu quero passar em todas as lojas, tá? Então, por favor, vocês que já estão cientes, transmito a mensagem aos outros, porque às vezes a gente fica na reclamação e não sabe onde externar. Estou me comprometendo aí até vocês, fazer toda a caminhada, e eu quero fazer isso até o final do mês, aqui nesse quarteirão e na Francisco Tolentino, pegar esse quadrado. O retrofit, que a gente falou aqui, o Moser, a gente já encaminhou a minuta para a Fazenda, para trabalhar os incentivos econômicos, que essa parte da lei ainda não veio, é uma parte que é importante para fechar a conta e para a gente movimentar, mas eu queria te dizer que eu conversei com algumas imobiliárias, está tendo um investimento muito bacana na Anitta Garibaldi e em alguns prédios da Tenente Silveira, de imobiliários que estão investindo no retrofit, fazendo já por conta própria. Então, essa mudança está ocorrendo, não na velocidade que a gente quer, mas não tenham dúvida que está acontecendo. A questão do descarte do lixo, que foi muito bem pontuado aqui pelo Norton, a gente eu já estava com essa ideia, e tu ressaltando isso, está muito certo. A gente quer fazer a patrulha do descarte. Então, nós vamos montar uma comitiva para fazer orientação, combinar locais e, junto com o poder público, a gente poder fazer essa atuação. Mano, só uma colocação que eu esqueci de falar dessa questão. A gente tem a fiscalização tanto do meio ambiente, e a SUSP vai junto nos comércios, porque muitos comerciantes colocam no horário errado o lixo. E isso atrapalha também a questão da coleta. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização também, coloco toda a fiscalização à disposição desse teu grupo que precisar, porque a gente precisa dessa consciência também para o lixo não ficar muito tempo ali num horário que ele sabe que não vai passar. Exatamente. Né? Tem a SUSP, é onde a gente tem que acionar, e eu vou me ombrear com eles para combinar horários e locais para a gente tentar melhorar essa patrulha.
Perfeito. A gente vai alinhar isso, mas... Eu vou alinhar isso e eu quero te dar essa resposta, tá? E, por fim, acho que todas as iniciativas que a gente ouviu aqui têm que confluir para ações. Então, eu estou me comprometendo a fazer essas, mas eu entendo que nós temos mais ações para tomar. Lá na Francisco Tolentino, a gente ainda precisa resolver, sim, a questão dos furtos e dos arrombamentos. Tarso, a gente vai se unir ali para a gente tentar fazer essa questão dos BOs funcionarem e a questão da vigilância. Gostaria, sim, de fazer um pedido sincero aqui às forças de segurança, que essa seja a prioridade, assim que a gente puder fazer isso funcionar, para que a gente esteja junto. E a questão do patrimônio histórico, que foi apontada pelo Rui, ela é muito interessante para os proprietários. Inclusive, a gente tem alguns casos na Conselheiro Mafra, que a gente sabe, e essas são ruas históricas que precisam ser conservadas. Espero que a gente consiga distribuir melhor essa informação também que foi colocada aqui. Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês. Corredor de ônibus. A hora que fechou, aí não tem. Quer dizer, a rua fica vazia, não pode estacionar. Aquela rua tem que virar calçadão. Perfeito. Esse corredor a gente está comprometido a discutir ele. E eu vou levar uma resposta para vocês, a gente vai trazer juntos. Pessoal, e assim, lembrando o Fausto aqui, a praça ali de 7 de setembro, ela está já... Pio 12, mas eu digo na rua 7 de setembro, né? Ela já está com a licitação feita, devem começar agora. Era em uma semana, acho que estendeu um pouquinho mais, né, Paulo? E deve vir nas próximas semanas o início dos trabalhos por lá. Tá bem? Pessoal, eu vou encerrar agradecendo demais a presença de vocês. Muito obrigada pelas contribuições, foi muito rico ouvir todo mundo. Nós temos tudo gravado aqui, não está no YouTube da Câmara, mas a gente vai mandar para vocês alguns cortes, e principalmente a ata e os encaminhamentos para a gente se comprometer com as ações. Obrigada e conto com vocês nas próximas ações. Boa noite.